Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Perfil e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre inclusão, um tema bastante em voga na nossa sociedade. E quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é a Letícia Rodrigues, que é sócia fundadora da Tridiversidade, uma empresa de impacto social focada no desenvolvimento de uma cultura de inclusão sustentável. Seja muito bem-vinda, Letícia. Que honra imensa ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer. Bom, eu queria começar perguntando, quanto tempo tem a empresa? A Tri tem um pouco mais de 6 anos e a gente já conquistou muita coisa nesse mercado. Empreender não é fácil nesse país, mas já estamos aí com a marca de mais de 6 anos. Sim. Agora, explica pra gente o que consiste a Tridiversidade, qual é o foco da empresa? A Tri é uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão. O nosso foco é trabalhar por empresas mais diversas e mais inclusivas, organizações mais diversas e inclusivas e também pessoas. Então é fazer uma transformação cultural dentro das organizações e uma transformação nas pessoas também. Então, é uma consultoria, né, que vocês ficam por determinado tempo dentro da empresa, vocês avaliam como é que está a questão da diversidade, como é que funciona, assim, os tipos de trabalhos que podem ser feitos? Vou te contar, a gente trabalha em 3 pilares. O primeiro é o que a gente chama de consultoria mesmo em diversidade e inclusão, então a gente faz diagnósticos dentro das empresas, a gente tem várias ferramentas que a gente usa para entender qual é o momento atual da empresa. Quem são as pessoas que já estão lá dentro, né? Uma coisa que está bem famosa aí no mercado é o tal do censo demográfico. Então a gente faz, mas a gente faz além dele, a gente chama de diagnóstico aprofundado. Porque a gente olha quem são as pessoas, as diversidades que já existem, mas a gente avalia a cultura também em relação a questões de inclusão. E aí, a partir disso, a gente desenha um plano estratégico, um plano tático e acompanha aquela empresa, traz governança, cria políticas, acompanha o comitê de diversidade, os grupos de afinidade que são criados, a gente acompanha também. Sim. E aí o nosso segundo pilar de atuação é a parte que a gente chama de educação corporativa para a diversidade, onde a gente traz muitos conteúdos. Então, formação para liderança, formação para RH, formação para pessoas da empresa. E o terceiro pilar, que eu considero um dos mais importantes, que mais mexe o ponteiro, é aquele onde a gente trabalha o desenvolvimento de pessoas que são dos grupos minorizados, então com programas de aceleração de carreira. Sim. Olha, não sei se você concorda comigo, mas na minha visão, né, de sociedade, de mundo, para mim, o assassinato de George Floyd, né, aquele cruel assassinato, foi uma abertura de portal para se falar em diversidade, não só no Brasil, como no mundo. Não sei se você vê assim também. E aí queria saber o seguinte, como que surgiu a Tridiversidade? Conte um pouco da história. A gente surgiu antes, né, desse triste episódio do George Floyd, mas eu concordo contigo que deu uma fomentada nesse tema aqui no nosso país. A gente percebeu, a gente estava ali na pandemia, então Sim. Quem tem negócio estava muito sem entender o que ia acontecer e a gente percebe que este fato triste trouxe aí sim uma relevância para o tema no nosso país e fomentou sim muitas empresas, muitas organizações a buscarem a consultoria. Mas a gente já estava no mercado bem antes, né? A Tri, ela surge em um momento de transição de carreira minha, então tem muito a ver com questões que eu passei enquanto família, mãe, mulher. Se você quiser, eu te conto um pouquinho como Pode foi. Pode contar, fica à vontade, o espaço é seu. Eu fiz carreira, me formei em Relações Internacionais, depois fiz contabilidade também. Trabalhei muito tempo na área financeira, em grandes empresas, em multinacionais aqui no nosso país. Era de planejamento, controladoria. E eu adorava Sim. o que eu fazia, Gal. Assim, eu estava realizada, mas em determinado momento eu já tinha um companheiro, né, o meu marido, e a gente resolveu crescer a família. E eu estava grávida quando a gente também resolveu adotar uma criança mais velha. Então eu brinco que eu tive gêmeos de idades diferentes, porque os meus 2 filhos chegaram ao mesmo tempo.
por que você grávida, resolveram também adotar? Acho que a gente foi tocado, sabe? A gente era voluntário no abrigo onde ele estava, era um grupo de irmãos, tinha toda uma história. E aí a gente, né, era um perfil de crianças ali mais difícil de serem adotadas, crianças maiores. O meu filho, ele tem deficiência intelectual. Na época não tinha nenhum diagnóstico, sabia-se que tinha alguma questão, mas nunca tinha passado por, né, nada, nenhum especialista, então não tinha um diagnóstico fechado. Então era um perfil de crianças mais difícil de serem adotadas mesmo. E nós éramos voluntários no abrigo. E aí surgiu toda uma situação ali de, né, a juíza decidiu separar o grupo de crianças, enfim, toda uma situação que a gente se sentiu tocada. Então eu estava grávida, meu filho estava para nascer e ao mesmo tempo a gente adotou. Então foi uma coisa que mudou muito. Éramos 2 na família, de repente 4. Uma loucura, cada um com as suas necessidades, um recém-nascido, um que nunca tinha ido para a escola, precisava de vários tratamentos. Então, eu saí de licença maternidade, né, fui tomar conta da minha família, sempre com aquela perspectiva de, nossa, que vontade de voltar para a minha vida profissional, né, eu estava só de licença. Só que quando eu voltei, Gal, eu percebi que aquilo que eu amava, né, aquele trabalho que eu amava, aquela empresa que eu gostava muito, alguma coisa tinha mudado. E eu percebi que não foi a empresa, fui eu. Eu comecei a... Gente, como que eu amava estar aqui? Eu não quero mais ficar discutindo o preço de um produto, 10 centavos a mais, 10 a menos, o resultado, reportando número para gringo. Já não fazia mais sentido para mim aquele trabalho. Então, eu comecei a pensar, a me organizar, né, para poder fazer uma transição de carreira. E eu já era muito ligada com negócios de impacto, já tinha participado de alguns processos de aceleração, com alguns projetos que eu tinha. Eu já me relacionava muito com questões de equidade de gênero. E aí, naquele momento, eu senti que eu ia ter a minha empresa, eu era louca para ser empresária, tinha o sonho de ter uma empresa minha e que ia ser uma empresa de impacto social. E a Tri que surgiu lá naquela época não tem nada a ver com a Tri de hoje, foi se transformando, o escopo era bem menor, né? E a gente foi aí criando o que virou a Tri hoje ao longo do tempo, assim. Entendi. E você teve o apoio da família? Muito apoio da família. Quando eu decidi sair, eu acho que isso é essencial, né? Principalmente para as mulheres que são mães, eu acho que a gente precisa ter realmente uma rede de apoio. E eu tive muito apoio do meu companheiro na época, né? Então toda a questão financeira, a gente se organizou financeiramente, porque eu ia começar de novo a minha carreira. Então sim, eu tive muito apoio dos filhos também, né? Que sempre entenderam aí o lado da mãe empresária, mas que também tem ali um papel junto com eles na família. Lindo demais. E por que Tri Diversidade? O nome da Tri vem de árvore, em inglês, né? E a gente acredita na diversidade e até a nossa metodologia na Tri é baseada na questão de que a diversidade, você planta uma sementinha e você precisa trabalhar a cultura para você ter um tronco forte. Então a Tri é assim, o tronco tem que ser muito forte. Vamos fazer uma transformação cultural dentro da empresa para que a cultura de inclusão seja potente, um tronco largo e potente. E aí você consegue colocar os galhos. Os galhos são o quê? Os temas de diversidade. Então, muita gente pergunta, vocês na Tri trabalham a questão de mulheres, a questão de LGBT, étnico-racial? Gente, a gente trabalha a transformação cultural. A gente faz um tronco forte, que é a cultura de inclusão, e aí sim a gente consegue colocar os galhos. Programas voltados para mulheres na liderança, programas de aceleração de carreira de talentos negros, programas aí para trazer um ambiente seguro para a comunidade LGBTI+, trabalhar para as pessoas com deficiência, gerações e tantas outras diversidades. Sempre com muita interseccionalidade, pensando nesse tronco forte que é a cultura. Então vem daí. Tri, né, a árvore com um tronco bem forte para a gente poder falar de trazer vários galhos que não vão cair no chão, porque o tronco da cultura está forte. Fantástico. Lê, posso chamar de Lê? Pode, claro. Estamos íntimas. Já. A gente sabe que a sociedade vem questionando cada vez mais das empresas, né, a questão da diversidade, da inclusão social, assim como também os investidores, né, no Brasil e no mundo. Mas eu queria saber se você ainda percebe algum tipo de resistência de algumas empresas para transformarem suas culturas em relação à diversidade. Gal, quando a gente começou a Tri lá atrás e quando o país começou a falar mais sobre isso, a gente tinha que convencer as empresas a fazer, a trabalhar, a investir nisso, né? Por que investir em diversidade? O retorno que isso pode trazer para o negócio, hoje já mudou um pouco. As empresas já percebem a importância, mas ainda tem muita restrição de orçamento, né? Então, ao mesmo tempo que elas querem fazer, o budget é bem pequenininho e você percebe que aquela transformação cultural não vai acontecer com aquela palestra que eles querem investir um valor só de uma palestra, né? Então eu percebo que
as empresas não falam que tem resistência, mas na prática ainda muitas delas não estão tratando o tema como um tema de fato estratégico, que você tem que ter um investimento, não é? Criar um grupo de voluntários dentro da empresa e trazer um influencer para dar uma palestra que vai fazer essa transformação cultural. Com certeza. Aí eu percebo que os executivos e as executivas também não têm, a maioria não tem mais aquela coragem de falar como antigamente, eu sou contra esse tema, não quero tratar. Isso ficou bem feio no mercado. Então ficou mais difícil, inclusive, identificar quem de fato é meio contra, né? Na nossa metodologia a gente traz muita questão de entender dentro da empresa quem são as pessoas aliadas, quem são as pessoas que estão neutras, tanto faz, e quem são as pessoas detratoras. Isso ficou um pouquinho mais difícil, porque ninguém tem mais coragem de falar, eu sou contra a diversidade, eu sou contra isso, mas muita gente ainda não traz de forma estratégica, né? Tanto para a carreira daquele executivo ou executiva, tanto para a empresa. Sim. E aí você coloca um ponto bem importante, que é, não adianta só fazer uma palestra e resolver todos os problemas, né? Fato. Até porque também é uma continuidade, né? Ainda mais num país onde teve aí o mito da democracia racial, por exemplo, por tantos tempos, né? Então a gente tem aí uma desinformação muito grande, né? E aí a minha pergunta é, quais outras possibilidades que a empresa pode ter para além da palestra, por exemplo? Ótimo. A gente gosta muito de falar de programas, porque a palestra é super legal, tem que fazer. Ela vai abrir caminho, ela vai fazer uma sensibilização, ela vai trazer a atenção, talvez de um executivo sênior que vai poder ali trazer um investimento, ela é super importante nessa estratégia. Mas tem que ser desenhada uma estratégia mais sólida, de continuidade. Muita empresa pergunta assim, Letícia, mas com quanto tempo que eu vou conseguir fazer essa metodologia da TRI, que tem 8 passos para poder implantar a cultura? Eu falo, meu amigo, minha amiga, não vai ser em 1 ano, tá? Sinto dizer, mas você está transformando cultura. Qualquer processo de transformação cultural, ele é longo. E ele exige investimento financeiro e das pessoas, de capital humano, né? Então, os caminhos são trabalhar esse desenvolvimento da cultura, fazer programas de formação para as lideranças, formação para as pessoas. Não é só uma palestra que vai trazer sensibilização. Vamos trabalhar a formação das pessoas? Vamos olhar os processos? Como é que estão os processos? Quais são os processos que a gente precisa transformar, que a gente precisa mudar? Vamos trazer uma visão mais desenviesada para os processos seletivos? Então, tem muitas coisas, muitas ações que podem ser tomadas de uma forma bem transversal, né, passando por várias áreas da empresa para esse processo todo acontecer. Sim. Olha, eu sou da crença que a gente, com menos diversidade, com menos inclusão social, todo mundo perde. Né? Mesmo aqueles que são privilegiados e aqueles também que são desprivilegiados. Queria saber a sua opinião. Quem você entende que mais sofre com a falta de inclusão social? Quem é esse perfil? Perfil das pessoas? A gente tem vários marcadores sociais, né, na nossa sociedade. Então, eu, por exemplo, sou uma mulher branca, heterossexual, sem deficiência. A gente tem vários marcadores que fazem as pessoas passarem por situações de constrangimento, situações de racismo, situações de preconceito. E quanto mais marcadores sociais desses a gente vai somando àquela existência, né, daquela pessoa, mais ela sofre. Então, a questão da interseccionalidade, né? Da interseccionalidade. Então, quando a gente olha uma pessoa, por exemplo, uma mulher negra com deficiência lésbica, ela está reunindo ali nela vários marcadores sociais que vão trazer violências para aquela existência dela, né, para a vida dela, infelizmente. Então, acho que quem mais sofre é quem tem mais desses marcadores sociais que a sociedade ainda exclui e ainda trata com muito preconceito. Sim, com certeza. E como você vê a forma de mudar essa realidade? A gente só vai mudar a realidade se a gente mudar o ser humano. Então, por isso que na TRI a gente tem um pilar muito forte de educação corporativa mesmo, né? A gente está atuando onde tem riqueza, onde tem uma grande parte do PIB do país, que são as organizações aí sem fins lucrativos e com fins lucrativos, que são as empresas. E a gente precisa transformar as pessoas que estão lá dentro, que são as pessoas que têm poder, né? Gal, a gente trabalhar as pessoas dos grupos minorizados, a gente trabalha. Então, a gente tem os programas de aceleração, né? Que trabalha talentos negros que já estão na organização, que estão fora, mulheres para assumirem posições mais altas na organização, isso tudo a gente tem. Mas se a gente não transformar a cabeça de quem está no poder, do executivo sênior, de quem está na política do nosso país, a gente não vai conseguir avançar a passos largos. Então, a gente precisa sim trabalhar a educação e o letramento
desses grupos que já estão no poder e que muitas vezes não têm esses marcadores sociais, né, dos grupos que são historicamente minorizados. Sim, até para reter também esses talentos minorizados, né? Porque não adianta abrir vagas e não dar ali oportunidade, uma cultura, né, para que esses talentos possam avançar, crescer dentro da organização, é isso? Perfeito. A gente tem visto muita organização que está priorizando o processo seletivo na base. Vamos fazer um programa para trazer tal grupo minorizado aqui dentro da empresa, ou num processo de trainee, ou de estagiário. Né? A gente viu, teve toda a polêmica lá da Magalu, né, que foi pioneira junto com a Bayer nesses processos. E é importante, mas não adianta você trazer essas pessoas se você não preparar o terreno, se você não treinar quem já está na empresa, se os gestores e as gestoras não têm uma visão aí de inclusão, uma cabeça para entender que a gente está trazendo esses grupos e que esses grupos não vão entrar na empresa e se adequar à cultura que já está ali dentro necessariamente. Aquele grupo se veste de uma determinada forma, aquele grupo que a gente está trazendo tem uma cultura que traz aí das suas localidades, de onde está vindo. Então, a empresa precisa entender que não é só pôr para dentro que a pessoa vai se adequar naquele quadradinho. Não. Aquele grupo vai trazer uma transformação que a empresa já tem que estar passando. Né? Perfeito. Entendendo que aquele grupo está vindo para gerar negócio, que aquele grupo tem um potencial de entregar resultado, né? Que ninguém está fazendo isso por caridade. Pelo contrário, as empresas estão trazendo porque elas entendem que aquilo ali vai ter um resultado para elas. Então, elas precisam fazer direito, senão o resultado não vem. E aí depois vem, deu problema X e problema Y. Claro, pensou que era só trazer e estava pronto? Não, tem que investir, tem que treinar as pessoas. Perfeito. Até para ter pontos de vista diferentes, né? Se eu não me engano, até várias pesquisas que falam que uma equipe mais diversa gera mais negócios, mais riqueza. Você quer falar um pouco dessas pesquisas? Com certeza, Gal. A gente tem hoje, McKinsey solta todo ano, as Big Four, faculdades americanas e outras do Brasil também já estão soltando, né, pesquisas nesse sentido, que mostram que tem várias vantagens competitivas para as organizações que estão trabalhando a diversidade. Então, algumas já mostraram que a gente tem mais lucro, outras mostraram que tem mais inovação, né? Empresas com mais grupos diversos têm uma questão ali de conseguir mitigar risco. Então, você pega todo mundo que formou no mesmo lugar, tem a mesma forma de pensar. Você acha que todo mundo não vai buscar ali entender os mesmos riscos? Você traz alguém de fora, vai enxergar uma coisa que ninguém enxergou. Até para atender o consumidor. Então, tem algumas pesquisas que estão mostrando, né, que o Brasil, por exemplo, no nosso país, tem um monte de gente diferente. Se você não tem, por exemplo, uma pessoa com deficiência dentro da sua organização, pode ser que você não capture, não consiga trazer ali um desenho de produto que vá atingir aquele público. Perfeito. É um exemplo. Mas, então, é muito relacionado a várias áreas do negócio. Sim. Traz lucro, traz inovação, traz criatividade, traz um melhor atendimento ao cliente. São vários os tipos de vantagem que esses estudos já têm nos mostrado. Olha, gente, dá pra ver que tá super gostoso, tá rendendo bastante, né? Mas eu vou ter que pedir licença pra Letícia, que bate esse papo super gostoso com a gente, porque é hora da gente ir para aquele rápido intervalo. Até já! O nosso programa Perfil e Negócio está de volta. Hoje, gente, o nosso tema é inclusão social. E a nossa conversa é com Letícia Rodrigues, sócia fundadora da Tridiversidade, uma empresa que promove o desenvolvimento de culturas organizacionais e de pessoas mais diversas e inclusivas. Letícia, fala, por favor, sobre os seus colaboradores. Quantos vocês são? Como é composta a equipe que trabalha na Tri? A gente tem, Gal, uma equipe bem diversa. A gente começou há mais ou menos 3 anos e meio um processo de crescimento estratégico, né? Olhar assim, realmente o que a Tri queria, a gente queria que a Tri virasse, onde que a gente queria chegar. E nesse processo a gente começou a trazer mais gente para a equipe e sempre olhando muito para a questão da diversidade, né, da própria equipe. Então, todo ano a gente faz o censo demográfico da equipe para entender como que nós estamos também enquanto diversidade. Hoje nós estamos com 10 pessoas que trabalham fixo na Tri, já tivemos mais, mas a gente começou um processo de terceirização de algumas áreas que não são o core da empresa, né, do que a gente está entregando e ali agregando de valor para o negócio mesmo e para os clientes.
E essa equipe, ela está dividida em pessoas que estão trabalhando nos projetos diretamente e a equipe que está fazendo mais o trabalho ali, que a gente chama de marketing e vendas, né? E a parte administrativo-financeira. Sim. Olha, eu dei uma olhada rápida no site e vi que a equipe é formada por vários times, né? Você pode falar mais um pouco sobre? A gente tem, então, esse time que está no marketing e vendas, a gente tem uma equipe que está nos projetos e a equipe dos projetos, a gente vai ter umas mudanças aí, mas até hoje a gente tem uma equipe que está mais focada em olhar a parte de treinamentos, de educação corporativa e outra que está olhando mais a parte da consultoria. Mas a gente está crescendo, né? É uma empresa pequena que está crescendo, então a gente está agora com um processo de uma consultoria de RH, justamente para a gente redesenhar essa estrutura toda, Gal, trazendo até mais oportunidade para a nossa equipe para poder circular mais entre todos os tipos de projetos. Fantástico. E quais são os serviços que a Tri oferece para o mundo corporativo? Você falou, né? Deu uma pincelada, mas queria que você falasse mais. Conto. Então, eu te contei que a gente trabalha em 3 pilares, e aí, no primeiro pilar, que é o da consultoria, a gente tem o censo demográfico, que está dentro de um produto que chama Diagnóstico Aprofundado da Diversidade. A gente tem um atendimento de desenho de políticas, revisão de políticas e código de ética. A gente tem acompanhamento de comitês de diversidade, de grupos de afinidade, inclusive a criação desses grupos. A gente tem também um atendimento a crises que, infelizmente, às vezes a empresa não olha antes e depois tem que olhar quando dá algum tipo de problema. Então, a gente também que tem acontecido muito, né, de um tempo para cá. Tem acontecido aí nos últimos anos. E aí a gente tem no segundo pilar os treinamentos. Os treinamentos, a gente tem as palestras que eu comentei, que tem que ter mesmo, né? Em meses temáticos, mês da mulher, mês da consciência negra, mês do orgulho LGBT. A gente tem um pilar bem forte nisso. Os programas de transformação mesmo, que é onde a gente tem aí as trilhas educativas e trilhas formativas. Então, trilha para C-Level, trilha para Middle Management, né, a gerência média, trilha para quem está no RH, trilha para quem vai trabalhar e assumir as questões de diversidade dentro da organização e trilha para colaboradores de forma geral. E isso a gente faz online, presencial, e a gente também tem, desde o ano passado, a gente lançou a nossa plataforma que chama Academia Tri, onde a gente tem 18 conteúdos totalmente interativos ali, aulas gravadas, com outras ferramentas, não é só vídeo gravado. E aí a gente pode, a empresa pode usar na nossa plataforma ou subir na plataforma deles de LMS, Educação Corporativa. E aí o último pilar, a gente tem o produto que, de verdade, eu acho que é o que me encanta muito, esse pilar, porque eu acho que mexe o ponteiro de verdade, sabe, na sociedade, Gal? Sim. Que é o pilar onde a gente vai trabalhar esses grupos minorizados para desenvolver as pessoas e acelerar a carreira. Então a gente tem vários cases legais, importantes no mercado, de programas onde a gente está fazendo aceleração da carreira de mulheres para assumir posições ou a primeira liderança, ou C-Level, e ali tem mentoria, sponsorship, trilhas de conteúdo, formação em soft skills e várias outras. A gente tem também cases importantes no mercado de trabalhar aceleração de talentos negros, então pessoas que estão na fábrica da empresa, pessoas que estão na área de vendas espalhadas pelo país, nos centros de distribuição, pessoas que estão ali no escritório, né? Então trabalhar, ou pessoas que já estão na liderança, mas querem ascender ainda mais. A gente trabalha esses grupos na empresa e fora também. A gente tem empresa que está investindo em talentos que estão no ensino médio, em talentos que estão na universidade. E antes de entrarem na empresa? Antes de entrarem. E não necessariamente essas pessoas vão fazer parte da empresa, elas estão desenvolvendo para a empresa delas ou para o mercado de forma geral. Então a gente trabalha todos os grupos minorizados, mas a gente tem cases bem importantes e a Tri já é bem reconhecida nesses pilares que eu te contei. Olha, você está falando aí dos cases, já dá logo uma curiosidade, né? Por favor, compartilha com a gente um desses cases de pessoas minorizadas. Compartilha. A gente está com um projeto bem importante que eu posso falar, porque ele tá aí na mídia, né? Estão falando toda hora, que é o Sou Afro Axé, da Johnson & Johnson. É um trabalho bem bacana, né, com bastante investimento. Aí foi criado um grupo de afinidade chamado Sou Afro, e esse grupo lutou e construiu muita coisa ali ao longo do tempo para poder conquistar esse investimento. Então eles estão fazendo um programa que tem aí o foco em trabalhar por ano 90 pessoas, talentos negros, 30 que estão dentro da organização, em diferentes áreas, 30 que estão no ensino médio e 30 que estão na universidade. E aí é trabalhado de várias formas. Então, as pessoas que estão no ensino médio, por exemplo, têm
cursinho, reforço de matemática, português, são todos que estudam em escola pública. A gente tem um atendimento focado também nas questões emocionais, então tem psicólogos envolvidos, tem assistentes sociais, eles recebem, aqueles estudantes recebem computador, internet, bolsa auxílio de alimentação para que possam de fato se dedicar ao programa. E além disso, passam por letramento racial. Então todos esses grupos, quem está na universidade, na empresa, no ensino médio, passam por formação de soft skills e letramento racial. E é tão interessante, Gal, a gente ver como a nossa sociedade priva pessoas brancas, pessoas negras, pessoas de todos os grupos étnico-raciais do letramento racial, né? Então as pessoas, mesmo pessoas negras, chegam totalmente cruas. E aí elas vão ali entendendo até o protagonismo delas dentro do mercado, fazendo parte daquele grupo, sabe? E aí a gente tem na Atri pessoas que são especialistas nesse pilar étnico-racial que estão aí liderando esse projeto junto comigo. Mas como eu sempre falo, a Atri não sou eu, gente. A Atri tem uma equipe incrível que está por trás aí, às vezes mais à frente, às vezes mais no back-office dos projetos, né? E a gente está fazendo tudo isso acontecer. Então esse case a gente tem muito carinho, que é um dos grandes cases que a gente está trabalhando. Mas tem outros também, viu? A gente tem cases muito legais de mulheres que foram para a liderança, né? A gente está, por exemplo, com a turma lá da PwC há mais de 3 anos trabalhando talentos negros, mulheres que estão ascendendo aí para virarem sócias dos programas deles. A gente tem um trabalho super bacana com a P&G, com alguns escritórios de advocacia. Então tem muita empresa se mexendo sim e investindo, né? E a gente fica super orgulhoso da Atri fazer parte da construção e da implementação de vários desses cases do mercado, né? Eu brinco, gente, vocês estão fazendo história aí no nosso país. Muito bom. Você falou de várias empresas, citou várias grandes empresas, multinacionais, enfim. Mas eu queria que você compartilhasse um pouco para aquele pequeno empreendedor, aquela pequena empresa, né, que não tem tantos recursos, como que eles podem estar mais alinhados à questão da diversidade? Acho que o primeiro passo é essas empresas entenderem onde elas estão. Então, fazer um diagnóstico. E a gente tem trabalhado também com pequenas e médias empresas, tá? Às vezes tem empresa que a gente atende que tem 20 e poucas pessoas. E que você vê e fala, gente, como eles estão avançando, né? Dentro das possibilidades de investimento que eles têm, eles estão fazendo muito, muito. E às vezes mais que empresas grandes. Então, essas empresas podem olhar para dentro, entender o momento em que elas estão, fazer letramento para os líderes, para as pessoas que estão ali. Muitas vezes, como a empresa é pequena, às vezes a gente faz para todo mundo ao mesmo tempo, para toda a organização, e começar a entender quais são os processos e os pontos da cultura que precisam ser modificados, tanto para atrair como para reter as pessoas mais diversas, mas principalmente para o ambiente ser seguro. O ambiente ser seguro, não importa se é uma multinacional, se é uma empresa nacional pequena, né? A gente brinca se é um bar que está ali num bairro, um supermercado local, não importa. O ambiente tem que ser seguro, tanto para o cliente que está chegando para consumir, quanto para as pessoas que estão trabalhando ali dentro, né? E para o ambiente ser seguro, tem que investir em educação das pessoas, líderes e não líderes, e investir na transformação cultural. Perfeito. Bom, agora eu queria saber mais de você, empreendedora, né? Como é a sua rotina, ainda mais que você também é mãe, né? Como é que é a sua rotina como empreendedora? Corrida. É uma rotina bem corrida. A gente tem que... Eu brinco que eu carrego vários pratos, Gal. E eu não tenho vergonha de falar, gente. Às vezes uns pratinhos caem, sim. E a gente tem que decidir ali. Eu brinco se eu vou varrer o pratinho e jogar fora ou deixa a vida varrer mesmo, né? Então a gente tem que acabar tomando muita decisão. Esses dias eu fiz um post que eu vou até compartilhar, porque tanta gente veio me procurar para falar dele, que foi quando eu tive que tomar uma decisão se eu estaria no dia do aniversário do meu filho, aniversário de 9 anos, fisicamente ali com ele, era um dia de semana, ou se eu ia estar viajando, uma super oportunidade profissional que eu tinha, que era um evento ali que eu ia fazer muitas conexões. E eu decidi que eu ia, depois eu desdecidi, vou ficar, não vou. No fim eu fui. Sempre carregando aquela culpa, né? Que mãe carrega muita culpa, eu não vou estar com ele. Dei uma forma ali de eu estar com ele de outras formas. Então acordou com cartinha da mamãe, lanchinho diferente, dinheirinho para pagar o lanche com o pai e com o irmão à noite, do que ele escolheu. Então eu dei um jeitinho, mas a gente sempre carrega muita culpa. E eu confesso, gente, foi muito difícil tomar essa decisão, sabe, Gal? Eu tenho que tomar essa decisão todo dia, né? Onde que eu vou investir mais? Qual pratinho que eu vou deixar cair? Porque cai, não adianta a gente querer falar que a gente é super-herói. Então a minha rotina é muito corrida, cheia de muitas decisões que eu tenho que tomar toda hora, mas que é muito gostoso também viver isso tudo junto, sabe? Porque meus filhos, eles sabem que eu me realizo pelo trabalho também.
Não é só estando com eles e pela maternidade. Sim. Então, nesse caso que eu estou te contando, que eu não estive fisicamente com meu filho no dia do aniversário dele, eu estive nas festinhas com os amigos da escola, no bolinho dos amigos do futebol. E ele falou pra mim, mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Então, pra ele, eu não estar ali fisicamente com ele não foi o mais importante. O importante é que eu estava, de alguma forma, participando da vida dele naquilo tudo. Mas é difícil, Gal. E essa conversa, né, de forma madura, né, com os filhos, né? Acho que a sociedade espera muito, né, das mulheres, né? E a gente também acaba tendo um papel aí que a gente espera muito de nós mesmas. Então, a gente tem que entender que a gente não vai dar conta de tudo mesmo, fazer nossas escolhas. E as pessoas que estão à nossa volta, né, o nosso porto seguro, no meu caso é muito a minha família, né, meu marido, meus 2 filhos, entender que eu vou fazer algumas coisas porque eu gosto. Então, eu queria estar num evento profissional. Foi bacana demais, Gal, os resultados, sabe? Para a empresa, para tudo. E que eles têm que estar comigo ali, né, pro que vier, nas escolhas que eu estou fazendo, estando junto, assistindo um filme em família, mas também entendendo que eu estou super feliz de estar em outros espaços. Sim, muito bom. Agora, no início você falou que o quão foi difícil, né, na Tridiversidade, esse começo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quais foram suas maiores dificuldades no início da Tridiversidade? Gal, empreender no país aqui no nosso Brasilzão não é fácil, né? A gente tem muitas questões, a gente tem muito imposto. Então, acho que começar qualquer negócio é uma grande luta. Né? A gente precisa ter muita resiliência, precisa acreditar muito, precisa correr atrás. Na Tri não foi diferente. Então, conquistar os primeiros clientes, ganhar um espaço no mercado, ter esses cases que eu estou te contando hoje aqui, que a gente tem no nosso portfólio, muitas empresas já. Foi tudo com muito suor, né? Muitas idas e vindas, muito experimento, muito acerto, mas muito erro. E aí, na vida do empreendedor, acho que errar é uma escola. Você precisa errar, porque depois você vai usar aquilo para ir para frente e ser muito melhor. Mas, principalmente, achar pessoas bacanas, né? Para estarem executando esse sonho junto comigo. Então, eu brinco que a Tri vem de árvore, é uma semente que foi plantada, mas que não sou eu, gente. Tem um monte de gente ali. Tem gente que está comigo há muito tempo e gente que está trazendo coisas muito importantes para a Tri. Então, acho que é essa conexão, sabe? Achar pessoas, entender que sozinha eu não vou chegar onde eu quero. Achar essas pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma vontade e encarar aí todos os desafios, não desistir nos erros, né? Acho que foi um pouco isso que a gente viveu no começo e vive até hoje em outra proporção. Sim. E é você mesmo que define, que escolhe quem são esses colaboradores? Vocês têm um setor de RH? Como que funciona? Agora nós estamos com uma consultoria de RH, começando esse processo de olhar um pouco mais para a questão dos processos de RH mesmo, que até então a gente não estava investindo nisso, mas hoje eu tenho outras lideranças na Tri comigo. Então, dentro da equipe, eu não sou a única líder. Aliás, todas as nossas líderes são mulheres, temos mulheres negras na liderança lá também, viu, Gato? Tenho muito orgulho de falar isso. E essa equipe, muitas vezes, não sou eu, são as lideranças de cada área que estão aí escolhendo as pessoas, né, e trazendo pessoas para estarem conosco. Nós temos aquelas 10 pessoas que estão fixas na Tri, mas nós temos muitos outros parceiros e consultores que estão conosco ali, dependendo do projeto, que são especialistas em alguma área. E aí essas mulheres maravilhosas, incríveis que trabalham comigo, que hoje as nossas líderes são mulheres mesmo, estão me ajudando nesse processo todo. Entendi. E quais dificuldades vocês têm hoje? Você falou das dificuldades, né, do início e de hoje. Quais são as dificuldades de hoje da Tri? O mercado de diversidade e inclusão no nosso país está crescendo. Então, tem muita consultoria surgindo, tem muita gente... concorrência? Está surgindo cada vez mais, sabe? E muita gente que começou a se posicionar como consultor de diversidade. Então, às vezes, a pessoa nem tem a formação tão adequada, mas começou a se colocar aí nesse mercado. Então, tem muita coisa acontecendo, muita gente surgindo no mercado. Então, um dos nossos desafios é a gente entender, primeiro, que nós temos uma história, que a gente não surgiu hoje, mostrar isso para o cliente, entender que a gente tem metodologia, que a gente tem processos, que a Tri é uma empresa muito estruturada e mostrar isso para o mercado, sabe? Que a empresa pode sim contratar alguém que surgiu, desculpa, com perdão da palavra, mas surgiu ontem, né? Mas que é uma contratação diferente do que ela está fazendo ao contratar a Tri, né? Na Tri a gente já tem cases e expertise, então esse é um dos nossos desafios, mostrar os nossos diferenciais para o mercado, e ocupar esse espaço que a gente já tem, né? De uma das principais consultorias de diversidade e inclusão do nosso país. E, dando spoiler, a gente está atuando na América Latina já, viu, Gal? Então, que maravilha! No Brasil e arredores. Maravilha! Você tem ideia de quantas empresas de consultoria a gente tem no Brasil hoje?
Olha, a gente tem aí mais consolidadas de umas 8 maiores, mais consolidadas, mas pessoas que estão surgindo e consultorias menores que estão surgindo a todo momento, algumas dezenas. Entendi. Bom, agora eu queria saber o seguinte, como é desenvolvido o trabalho de vocês quando uma empresa contrata os serviços? Como que começa? Porque são tantos pilares também, tantas possibilidades, né? Tudo começa quando a empresa procura a gente, e a maioria procura sabendo que tem que fazer alguma coisa, mas não sabe o que tem que fazer, Gal. Então, e nem por onde começar, né? Então não começa nem quando a gente é contratado, começa quando eles contatam a gente e a gente vai ajudá-los a entender o nosso time a gente fala o nosso time de negócio, né? O time ali que está no comercial, mas não é só um comercial, é um time consultivo mesmo, que vai atender aquela empresa e vai ajudar a achar onde pisar primeiro, por onde começar. Então começa dali. Pegando na mão mesmo e falando, não, então me conta onde você está, me conta as suas dores. E aí a gente fala, não, então para você o melhor é esse produto nesse momento. Ah, qual é o seu orçamento? Então vamos adequar. Então começa muito antes da contratação, já nessa venda consultiva de ajudar o cliente a entender aonde mesmo que ele tem que investir nesse momento. E aí algumas organizações já estão mais avançadas, então já chegam sabendo o que quer e a gente ajuda a desenhar ali os programas, né, mais customizados e tudo isso. E outras que o orçamento é bem pequenininho, então a gente vai mesmo pelo caminho das palestras, da educação corporativa, para depois abrir mais portas. Entendi. Letícia, a gente precisa fazer mais uma pausinha, mas vocês que estão nos assistindo, não saiam daí. Daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Perfil e Negócios. Até já! Oi, gente! Eu não falei que ia ser rapidinho? Pois estamos aqui no nosso programa Perfil e Negócios e a gente está batendo um papo super bacana com Letícia Rodrigues, da Tridiversidade. Lê, a gente falou aqui várias palavras que muitas vezes quem nos assiste não conhece, né, não sabe o que significa. Queria que você falasse o que é letramento e também queria que você falasse depois um pouco mais sobre a plataforma de educação à distância de vocês. Falo, um prazer. A parte do letramento, a gente pode pensar que é assim, lá na pré-escola, a criança quando está na pré-escola, no primeiro ano, ela vai ser letrada e vai se alfabetizar, né? Ela passa por um processo de letramento. Quando a gente fala em letramento, em diversidade e inclusão, a gente está falando nisso também, da pessoa ser alfabetizada em questões relacionadas à diversidade. Então, a gente tem, por exemplo, um treinamento que se chama letramento racial. É um nome que está bem aí no mercado, que é entender justamente todo esse processo que o nosso país passou, o que acontece, o que muitas vezes na escola a gente estuda de uma forma eurocentrada. Sim. Então a gente precisa trazer para as pessoas uma outra visão, né? Sim. E aí o letramento em diversidade é isso, assim, é passar por vários termos, falar de grupos historicamente minorizados, falar de conquistas desses grupos, trazer as pessoas para determinado nível de conhecimento, para que a gente possa evoluir com essas temáticas e com esses programas, né, nessa transformação que a gente vai fazer dentro das empresas relacionada à cultura. Perfeito. Já a plataforma, né, de educação à distância, a gente percebe que o mercado de educação vem evoluindo no mundo e no nosso país demais. Então, com a pandemia, muita gente ficou dentro de casa, muita gente depois não voltou a trabalhar presencial, está no híbrido, no home office, então a gente percebe que está mudando o jeito das pessoas também consumirem conteúdo e do jeito das pessoas aprenderem. Sim. Então a gente lançou essa plataforma que traz aí vários conteúdos, letramentos, conteúdos de sensibilização. Então tem uma trilha inteira, por exemplo, trilha antimachista, onde a pessoa vai passar ali por 4 conteúdos sobre a questão de gênero. Sim. No mundo e no nosso país. A trilha antirracista, então começa com letramento racial básico, mas vai chegar até a gente falar o que é o antirracismo na prática mesmo, como ser uma pessoa antirracista. Então a trilha anticapacitista. Então tem várias trilhas de conhecimento dentro da plataforma. Tem a trilha de fundamentos da diversidade, que são aqueles conteúdos mais basicões que a gente entende que todo mundo do planeta deveria fazer e saber. Então é toda uma forma diferente de aprender e passar por esse letramento, por esses conteúdos que a gente traz, sem precisar estar presencial ou sem precisar estar ao vivo ali conectado no treinamento online.
muita empresa já está adotando isso, não só para diversidade, mas para outros conteúdos que tem dentro, né? Então, a gente tem empresas demais que estão começando a nos procurar, justamente porque estão implantando uma universidade corporativa, trazendo um sistema de LMS, porque querem treinar os colaboradores e as colaboradoras de uma forma diferente. Explica o que é esse LMS, por favor. LMS é um sistema onde vai ser colocado ali os treinamentos, é um sistema de aprender, de educação à distância. É intranet, né? Como se fosse a intranet, mas é uma plataforma onde vão estar os conteúdos do ensino à distância. Entendi. E você vê que hoje existem muitas plataformas que têm esse tipo de letramento? Como é que você vê? Não, começaram a surgir agora, né? A Tri foi uma das pioneiras aí no nosso país, e eu acredito que é a que tem mais conteúdo. A gente tem mais de 18 conteúdos lá dentro, de diferentes locais, diferentes pessoas falando, pessoas que são de diferentes grupos, né? Como instrutores. Mas está começando a surgir agora no país essas plataformas mais específicas, né, falando aí sobre diversidade ou muitas vezes sobre ESG. Entendi. E vocês utilizam também as redes sociais para divulgação, para compartilhamento de informações? Como é que funciona essa parte digital de vocês? Sim, a gente... quando a gente começou esse processo que eu te contei há 3 anos e meio atrás, de pensar na Tri de forma mais estratégica, a gente refez o nosso site inteiro, a gente criou um blog, então a gente traz muito conteúdo para as pessoas de forma gratuita, que qualquer pessoa pode consumir. E às vezes chega um cliente na Tri e fala, mas eu não tenho orçamento, a gente vai lá, lê tal artigo, tal, que você não vai gastar nada e você pode se desenvolver nesse tema. Sim. Então a gente usa sim muito o nosso blog, a gente usa as redes sociais, né, principalmente o LinkedIn e o Instagram. E a gente também tem alguns formatos que a gente faz, por exemplo, de mentorias abertas. Então, todo mês nós temos na Tri uma mentoria aberta para o mercado. Então, normalmente sou eu. O momento, eu ou alguma outra pessoa sênior da equipe que vai dividir com o mercado um pouco da nossa expertise, sem cobrar nada. Então, eu gosto de fazer essa mentoria bem rápida. É uma live? É como se fosse uma live, mas é bem focada em conteúdo. E são só 40 minutos. Então, a última eu falei, por exemplo, sobre a nova legislação aí, sobre questões de assédio, da CIPA. Já trouxe qual que é a metodologia que a Tri usa para implantar a cultura de diversidade. Então, dando um pouco da nossa expertise para o mercado ali, como uma forma de espalhar esse conhecimento da diversidade. Também é feito aí pelas nossas redes, no YouTube, tudo isso. É isso que eu ia perguntar. E isso funciona no YouTube? YouTube e Zoom. Tem as duas formas. A pessoa pode conectar ali das duas formas e tem que se inscrever. Não é qualquer um, tem um número de vagas. No último tinha 150 pessoas com a gente. Maravilhoso. E compartilha, por favor, como que acessa, qual site, qual o Instagram, YouTube. O site é www.tridiversidade.com.br. Nas redes vocês vão encontrar a gente como Tridiversidade, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Perfeito. Bom, mudando agora um pouco de tema, queria saber sobre a questão financeira. Como que é feita a gestão financeira da Tridiversidade? Gal, eu te contei que eu vim da área financeira, né? Então, no começo, quando a Tri estava começando, eu que me dedicava aí a essas questões. A Tri foi crescendo, fui arrumando pessoas para nos ajudar nesse sentido e a gente faz toda uma gestão que era caseira até outro dia, mas agora a gente tem um sistema financeiro onde a gente faz tudo isso, a gente olha indicadores, a gente entende a margem dos nossos produtos, então a gente está com uma gestão financeira que está se profissionalizando ali, que eu considero que já é bem bacana perto de outras empresas até maiores do que a Tri. E eu sei que a Tri tem aí alguns prêmios, alguns reconhecimentos públicos, né? Por favor, compartilhe aqui com a gente. Te conto, a gente tem muito orgulho do prêmio EPS, né, na categoria Ouro, que a gente ganhou, que é um prêmio da ONU Mulheres, junto com a OIT, que é um reconhecimento, aí, primeira consultoria de diversidade dos países que recebeu esse reconhecimento, pelo trabalho que a gente vem fazendo de equidade de gênero, tanto com os clientes, quanto internamente com a nossa própria equipe aí, no desenvolvimento de mulheres de diferentes grupos minorizados. E tem um outro que é uma certificação, que é bem legal também, é bem importante, Gal, que é o WeConnect. Então, nós somos uma empresa certificada, que mostra que somos uma empresa de mulheres, capital social feminino, e isso abre portas, né? E também mostra para os clientes que a gente foi atrás, né, de certificação, de se organizar e ter uns diferenciais no mercado. E vocês também integram o Pacto Global, certo? Fala Sim. um pouco sobre isso. A gente aderiu ao Pacto Global há um tempo atrás. Explica um pouco mais do que é esse Pacto Global. Explico.
que acontece, gente? Há um tempo atrás, a ONU surgiu lá em 1945, né, depois da Segunda Guerra, e era mais uma discussão entre países. Uma aliança entre países. Em determinado momento, eles perceberam que precisava trazer o setor privado para o jogo, porque muito do capital, né, grande parte do PIB do mundo está na mão das empresas. Então, começaram a surgir alguns movimentos nesse sentido, e aí veio o Pacto Global, a Agenda 2030, trazendo as empresas para o jogo, as empresas para pensar no desenvolvimento sustentável do nosso país. Então, no Pacto Global, a gente está falando dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, então são objetivos que nós, enquanto sociedade, empresas, países, governos, devemos atingir até o ano de 2030. E as empresas podem aderir ao Pacto Global e fazer parte de várias discussões que acontecem. Eles têm uma parte de treinamento, tem uma parte que a gente tem que reportar como que a TRI e as outras empresas que fazem parte estão evoluindo dentro dos critérios lá dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a gente entendeu que trabalhando diversidade, trabalhando aí questões de ESG, era importante a gente fazer parte desse movimento e se comprometer também com esses objetivos, esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as famosas ODS, que a gente escuta falar. E como que as empresas podem aderir? Elas podem entrar no site do Pacto Global e lá tem todo um formulário, um processo para seguir. Demora um pouquinho, porque tem que fazer bastante, tem que trazer muita informação, eles analisam as empresas, mas é um movimento bacana, que eu super indico. Bom, no meu modo de ver, a gente vive numa sociedade ainda muito machista e a gente vê isso de forma muito clara, muito objetiva, até dentro aí das empresas, vem da questão de porcentagens, por exemplo, de mulheres em cargos de liderança. O que é que você percebe disso? Quais são esses dados? Legal, a gente vê muito movimento falando sobre isso, em melhorar a questão da equidade de gênero nas organizações, mas o desafio ainda é gigantesco. Às vezes a gente se depara aí com os números, vou compartilhar um pouco, e a gente fala, gente, estão falando há tanto tempo disso, e a gente ainda está aqui, né? Ainda são esses números. Então a gente tem um estudo do Lean com a McKinsey, aí de 2 anos atrás mais ou menos, onde trouxeram um funil, né? E a gente normalmente fala muito do teto de vidro, você já deve ter ouvido falar, e as pessoas já devem ter ouvido falar, que é quando a mulher atinge ali como se fosse um teto mesmo, que ninguém está enxergando, mas sobe, né? Uma dificuldade para subir. E a gente sempre falava disso pensando nos cargos mais altos, diretoria, C-level, conselhos, mas esse estudo trouxe o que eles chamam de degrau quebrado, que é como se a mulher enfrentasse já uma dificuldade para virar liderança, nos primeiros cargos de gestão dela. Que como se tivesse um degrauzinho quebrado mesmo, que não é só o teto lá em cima de vidro, o degrau para ela subir mesmo. Nas primeiras posições já tem ali algumas dificuldades. Então esse estudo ele traz que quando a gente está na base das empresas, né, o que a gente chama de entry level, posições de entrada, quase 50% das pessoas são mulheres, são dados globais, tá? Sim. Esses números. E aí depois, quando chega na parte de primeira gestão, primeira coordenação, gerência, já cai para menos de 40% o número de mulheres. Na primeira gerência? Na primeira gerência. Primeira gerência. E quando a gente chega, aí vai diminuindo mais ainda, um funilzinho. Aí quando chega lá nos cargos de C-level, está em torno de 20% de mulheres nesses dados globais. E isso falando de mulheres sem pensar na interseccionalidade. Sim, né? Sem pensar nas mulheres negras, por exemplo, que é o maior bloco populacional. Exato, que ainda é bem menor, né? Sim. Então, mais na base, vai reduzindo mais ainda quando a gente pensa aí nessa interseccionalidade, aí nas questões étnico-raciais. Então, o desafio ainda é gigantesco. A gente percebe que as mulheres continuam em determinadas áreas da empresa. Então, às vezes, você olha e fala, temos mulheres diretoras, mas quais as áreas? Não estão no business, não estão no negócio, estão nas áreas de apoio, muitas vezes. Entendi. Quando a gente olha posições de conselho, né, muitas vezes a gente tem aí mulheres na posição de conselho. Eu fiz um estudo, quando eu me formei no mestrado na GV, sobre isso. Então, mais ou menos 14% das mulheres de empresas de capital aberto tinham mulheres na liderança. Sim. 14%, só que muitas herdeiras. Então, também é uma questão aí que a gente precisa trabalhar. Só 14% e quantas que já eram da família ali dos fundadores da organização. Então é um desafio, está melhorando os números, mas a passos nada largos. A gente precisa investir ainda mais nisso. Com certeza. E em junho é o mês do orgulho LGBTI+. Você vê o Brasil ainda um país muito preconceituoso nesse sentido também? Muito. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né, no mundo inteiro. Tem muita gente que morre só por ser quem ela é. Sim. Então, sim, a gente tem muito preconceito, a gente tem um movimento bem grande aí, né, no mês de junho,
E até meio perigoso, viu, Gal? Porque muita empresa só lembra da comunidade LGBTI+, em junho. Sim. Então faz post, muda o logo para ficar com a cor da bandeira. Aham. E aí tem um movimento bem grande falando, gente, não mude as cores da bandeira. Ah, é? Só. Sim. Faça isso, mas faça ações o ano inteiro. Não adianta você trazer Claro. só uma palestra no mês do orgulho LGBT. É bacana, vai engajar os colaboradores, mas quanto você está investindo para você ter um ambiente seguro, onde as pessoas LGBTI+, vão querer trabalhar, onde as pessoas vão poder pôr a foto da família delas, mesmo não sendo uma família ali heteronormativa. As pessoas estão seguras para fazer isso? As pessoas gastam tempo e energia que elas poderiam estar produzindo e trazendo resultado para a empresa, tentando mudar os pronomes dos seus companheiros e companheiras, Sim. tentando não trazer uma gafe que vai mostrar ali a sua questão de sexualidade, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero. Então, as empresas precisam sim usar esse mês de junho para falar sobre isso, mas expandir, falar o ano inteiro e pensar sempre no que eu estou falando aqui o tempo inteiro, transformação cultural. Gente, falar de diversidade não é o oba-oba, de fazer o evento colorido, de Não trazer... é da boca pra fora, né? Não é só trazer o influencer que vai fazer todo mundo chorar e trazer sua história. Isso é muito legal, é bacana, mas precisa trazer mudança de processo, mudança de cultura. Sim, até porque quem consome, né, a sociedade, sabe qual é a empresa que de fato está fazendo ou não, né? Sabe? E cada vez mais os consumidores estão buscando saber, né? E não só os consumidores, as pessoas que vão trabalhar na empresa também, viu, Gal? Sim. Eu estava numa reunião há umas 2 semanas e a pessoa falou assim para mim, Letícia, você acredita que os entrevistados me entrevistam? Querem saber como é o ambiente, querem saber quantas mulheres tem na liderança, querem saber o percentual de pessoas negras e Maravilhoso. e se a gente sabe se tem pessoas LGBT na organização. Então, os jovens, né, uma geração está chegando aí com algumas demandas um pouco diferentes para consumir, para se empregar, para ser força de trabalho e para investir, né? Onde que esse pessoal que está começando aí, que já está em vários locais, vão investir? Sim, perfeito. Olha, Letícia, infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim. Que papo delicioso. Obrigadíssimo de estar aqui com a gente, falando sobre um tema ainda tão complexo, tão sensível ainda no Brasil, nos dias de hoje, né? Muito sucesso para todos vocês da Tridiversidade, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Adoro falar sobre esse tema e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Muito bom. O programa Perfil e Negócios termina por aqui. E um grande abraço para você que nos acompanhou. E semana que vem tem mais. Até lá!